Direito Empresarial 3, Unidade 1, Tema 4, Regime Jurídico de Insolvência. Olá, estudante! Na aula de hoje, você vai aprender sobre o regime jurídico da insolvência, diferenciar em pontualidade, inadimplemento, insolvência civil, insolvência empresarial e presunção de insolvência. Também vai conhecer a crise como patologia da atividade de empresa e diagnosticar as 3 formas de crise, bem como os mecanismos de cura expostos na Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Então, vamos começar. Insolvência é o estado patrimonial do devedor cujas dívidas superam os bens disponíveis ou penhoráveis. É o caso de quem deve mais do que possui. É importante que se entenda a diferença entre a insolvência civil, prevista no Código de Processo Civil, e a insolvência empresarial, prevista nos artigos 94 e 105 da Lei 11.101. Insolvência civil. Insolvência civil é para o devedor não empresário e ocorre quando ele tem um passivo superior ao seu ativo, gerando possível situação de inadimplência. Ou seja, é quando o sujeito tem mais dívidas do que bens disponíveis. A insolvência civil é um ato jurídico da pessoa provado pela inadimplência e submetido a uma execução individual por ação de insolvência civil prevista no CPC. Insolvência empresarial. A insolvência empresarial é para o devedor empresário e não tem relação direta com seu ativo e passivo. Tem relação com as situações de presunção de insolvência previstas nos artigos 94 e 105 da Lei 11.101. Da insolvência empresarial surge a execução coletiva por ação de falência da Lei 11.101. Pode-se diferenciar insolvência civil e insolvência empresarial pelos elementos de inadimplência e insolvência. Em resumo, o inadimplemento é um ato onde o inadimplente pode ter dinheiro e não pagar. A insolvência é um estado onde o insolvente não tem dinheiro para pagar. É sua inaptidão econômica para adimplir. O inadimplemento é tutelado pelas execuções individuais, enquanto a insolvência é tutelada pela execução coletiva ou também chamada execução concursal. Presunção de insolvência. Para a execução coletiva, ou também chamada execução concursal do empresário, é aplicada a Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Neste caso, não se analisa inadimplência, nem insolvência econômica, mas as situações de presunção de insolvência. Os fatos típicos dessa presunção estão previstos no artigo 94, inciso 1º, chamado impontualidade injustificada, artigo 94, inciso 2º, chamado execução frustrada, artigo 94, inciso 3º, chamada de atos de falência, e no artigo 105, chamados de confissão de insolvência. Você vai estudar estes artigos com mais detalhes em conteúdos mais adiante. Crise é a patologia do organismo empresarial. Estabelecer o tipo de crise pelo qual passa a empresa ou o empresário individual é importante para identificar o procedimento judicial a ser utilizado. Na patologia do organismo empresarial, é possível caracterizar a crise em 3 etapas: crise econômica, crise financeira e crise patrimonial. Crise econômica. É a dificuldade da solvência do crédito da empresa por retração nos negócios com queda no nível de produção, podendo acarretar desemprego, redução da taxa de lucro e diminuição do investimento. A crise econômica é causada por fatores externos e ocorre o descompasso entre receitas e despesas com faturamento abaixo do necessário. Geralmente, a empresa tem um mau gestor que não estabeleceu estratégias corretas para ultrapassar a crise. É chamada de crise de garantia. Crise financeira.
A crise financeira aparece quando a empresa não tem dinheiro em caixa para honrar seus compromissos. A sua exteriorização jurídica é a impontualidade. Enquanto a crise econômica é uma crise de garantia, a crise financeira é uma crise de liquidez. Trata-se de fluxos de caixa negativos, assim entendidos como a entrada de recursos monetários em valores inferiores aos necessários para atender às obrigações exigíveis naquele período. Crise patrimonial. A crise patrimonial é a insolvência, isto é, a insuficiência de bens no ativo para atender à satisfação do passivo. Trata-se de uma crise estática, quer dizer, a empresa tem menos bens em seu patrimônio que o total de suas dívidas. A crise patrimonial, que é menos frequente, ocorre quando as atividades da sociedade empresária ou do empresário individual são prejudicadas pela baixa capacidade de demonstrar que tem capacidade de pagamentos. Por falta de patrimônio, pode haver restrições de créditos e aumento do risco da empresa não conseguir superar eventuais crises. O estado de crise da empresa é visto como o principal elemento para caracterizar o concurso de credores, também chamado de execução concursal. Ou seja, expor a situação de crise fundamenta o pedido tanto da falência como de recuperação. Com a edição da Lei 11.101, passou a ter 2 mecanismos de solução para as crises das empresas. O primeiro mecanismo são para as empresas sem viabilidade econômica e a solução continua sendo a falência. O segundo mecanismo são para as empresas viáveis economicamente, porém em situação de insolvência junto aos credores, e neste caso a solução pode ser a recuperação das empresas. A recuperação das empresas pode ser operacionalizada em 3 modalidades. A primeira é a recuperação visando a solução de problemas simples. Ela ocorre por meio de acordo privado, ou seja, um acordo do devedor com os próprios credores previstos no artigo 167 da Lei de Falência e Recuperação de Empresa. A segunda modalidade é a recuperação visando a solução de problemas mais complexos, que não podem ser resolvidos com um simples acordo. Ocorre por meio da recuperação extrajudicial, ou seja, o devedor propõe um acordo aos credores, os quais devem aderir aos termos da proposta, conforme artigos 161 a 166. A terceira modalidade é a recuperação visando a solução de problemas bem graves. Neste caso, ocorre por meio de recuperação judicial, que é um pedido perante o Poder Judiciário por parte do devedor. Neste caso, a recuperação judicial poderá ter procedimentos diferenciados conforme o devedor for empresa de pequeno porte, microempresário ou não. Nesta aula, você aprendeu que a aplicação do direito concursal se baseia na presunção de insolvência, não importando se a empresa tem ativo menor que passivo. Esta presunção é comprovada pelas situações previstas nos artigos 94 e 105 da Lei 11.101. Aprendeu também sobre os níveis de crise que devem ser observados ao definir o tipo de procedimento judicial aplicado, ação de falência ou ação de recuperação de empresa. Lembre-se que no nosso ambiente virtual, você também vai encontrar textos de leitura complementar e vídeo de vocabulário jurídico para enriquecer e ampliar o seu conhecimento. Até a próxima aula. Bons estudos!